E aí, estudante caótico? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, Teoria do Caos. E para quem não me conhece, eu sou o DV. Depois de 43 vídeos aqui no canal, esse é o primeiro que eu estou aparecendo. Por dois motivos principais. Um é que agora eu tenho uma câmera. E dois é que eu passei dos meus primeiros 100 inscritos. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando o meu canal e de alguma forma estão aprendendo, estão usufruindo do conteúdo que eu estou passando para vocês. No vídeo de hoje a gente vai seguir discutindo o primeiro capítulo aí do livro do Paulo Winterli sobre vetores. Estamos agora na última bateria de questões para encerrar de vez esse capítulo e começar a falar de produto escalar, produto vetorial, misto e assim por diante. Essa última bateria de questões tem 56 ao todo. Então, se eu for responder em vídeo uma por uma, eu não termino mais essa playlist. Então eu selecionei para responder algumas questões que podem servir de modelo para outras. É aquele tipo de questão que, uma vez que tu fez, a próxima tu consegue fazer baseado na anterior. A minha ideia é responder 5 por vídeo. Vamos começar aqui com a primeira questão. A gente tem 3 vetores que estão escritos como combinação linear dos vetores de base I, que é o vetor unitário para o eixo x, e j, que é o vetor unitário para o eixo y. E o nosso objetivo é fazer várias combinações lineares entre esses 3 vetores aí. Uma maneira de a gente resolver essa questão de forma fácil é utilizando a notação de ponto cartesiano, em que a gente considera o vetor como um segmento de reta orientado, cujo início está na origem dos eixos cartesianos e a extremidade é o ponto final que a gente está caracterizando. Por exemplo, a gente pode dizer que o vetor U ele é o ponto 2 para o eixo x, menos 3 para o eixo y. Assim como o vetor V é o vetor 1 para o eixo x, menos 1 para o eixo y, e o vetor W é o vetor menos 2 para o eixo x, 1 para o eixo y. Agora a gente vai fazer as combinações lineares propostas. Então, letra A, eu tenho 2u menos v. O que eu vou fazer? Estou multiplicando um vetor por um número real. Então, escalar 2 vezes o vetor 2 menos 3, menos o vetor 1 menos 1. Como a gente viu, produto de vetor por um escalar, quando ele está escrito na forma de coordenada, o que a gente faz? Multiplica o escalar por cada coordenada em separado. Então, eu vou ter 2 vezes 2 e 2 vezes menos 3. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes menos 3, menos 6. E agora vou subtrair de 1, menos 1. Nesse ponto, o que a gente vai fazer? Eu tenho a abscissa 4 menos a abscissa 1. Subtração de vetores, soma de vetores, a gente faz coordenada a coordenada. Então eu posso fazer 4 menos 1, isso vai me dar 3. E posso fazer menos 6 menos 1. Atente para o sinal. Então, menos 6 menos menos 1 é menos 6 mais 1, que dá menos 5. A gente poderia ter feito isso com a notação em função dos vetores de base. Então, eu vou fazer dessa segunda forma, dessa forma alternativa, só para a letra A. Então, eu tenho o seguinte. Eu tenho o dobro do vetor U, que é 2 vezes vetor unitário, menos 3 vezes vetor unitário. Aqui eu costumo chamar o vetor unitário de chapéu, para dizer que é versor, né? Que é um vetor de módulo 1. E eu vou subtrair do vetor V, que é I chapéu menos J chapéu. De novo, um escalar vezes um vetor é o escalar vezes cada coordenada em separado. Então eu vou ter 2 vezes 2, 4I chapéu. 2 vezes menos 3 dá menos 6J chapéu. E aqui, ó, menos I chapéu é menos I chapéu. E menos J chapéu é J chapéu. Então aqui fica positivo. E aqui eu vou ter, como eu tenho que fazer coordenada a coordenada, eu tenho 4I chapéu menos I chapéu. Então total 3I chapéu. E eu tenho menos 6J chapéu mais J chapéu. Menos 6 mais 1, menos 5. Então eu vou ter menos 5J chapéu, que é a representação em termos dos vetores de base. E aqui é a representação componente a componente.
Então, você escolhe um dos modos e executa conforme a sua escolha. Em geral, nesse tipo de questão de combinação linear, eu prefiro fazer do primeiro modo, porque você já tem as componentes separadas, então é mais difícil de você errar. Quando você põe nessa forma aqui, se você não ficar muito atento, você pode acabar somando um vetor no eixo x junto com um vetor no eixo y, como se eles fossem a mesma coisa. Nesse tipo de questão, a gente tem que sempre lembrar de fazer versor com versor, certo? Para não misturar as coisas. Então, é muito mais tranquilo de evitar esse tipo de erro. Aqui na B a gente vai ter meio de U menos 2V menos W. Então, vamos lá. Meio de U. U, a gente já viu que é 2 menos 3. Menos 2 vezes V, que é 1 menos 1. Menos W, que é menos 2 e 1. A primeira coisa que a gente faz é a multiplicação pelo escalar. Então, vou fazer metade de 2, que é 1. Metade de menos 3 é menos 3 meios. Menos 2 vezes 1. Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o menos parado e fazer o produto do 2 pelo vetor. Deixa parado menos, aí eu faço 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. E aqui eu vou só repetir. Agora a gente vai resolver coordenada a coordenada. Na abscissa, eu tenho 1 menos 2, menos menos 2, mais 2. Eu tenho 1 menos 2, menos menos 2, mais 2. E na ordenada, eu tenho menos 3 meios, menos menos 2, vai dar mais 2, menos 1. Menos 3 meios, menos menos 2, mais 2, menos 1. Então, aqui eu vou ter menos 2 com 2 é 0, então aqui sobra 1. 2 menos 1 é 1. Aqui eu tenho 1 menos 3 meios, né? Vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 2. Então, 2 meios menos 3 meios dá menos meio. Então, aqui dá menos meio. Tranquilo, né? Questãozinha padrão. Vamos para a letra C agora. Na letra C eu vou ter o vetor V menos U mais 2W. V menos U mais 2W. O V eu vou repetir por enquanto, para poder... Esse aqui eu também vou repetir. Vou fazer esse aqui, ó. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 1, 2. Então, o que ficou para a abscissa? 1, menos 2, menos 4. E para a ordenada, menos 1, menos menos 3 dá mais 3, mais 2. Ou seja, 1 menos 2 menos 4 dá 1 menos 2 menos 1, menos 1 menos 4 menos 5. E aqui, menos 1 mais 3 dá 2, mais 2 dá 4. E vamos para a última agora. 3U menos meio de V menos meio de W. 3U menos meio de V menos meio de W. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 3, menos 9. Menos meio de 1, meio. Meio de menos 1, menos meio. Menos meio de menos 2 dá menos 1. Meio de 1, meio. Para a abscissa eu vou ter 6 menos meio. Menos menos 1, mais 1. Para a ordenada eu vou ter menos 9. Menos menos meio dá mais meio. E vou ter menos meio. Aqui, ó, 6 mais 1 é 7. Fiquei com 7 menos meio. Vou multiplicar e dividir por 2 para ficar 14 menos 1. Então dá 13 meios. E aqui, meio com meio dá 0, então sobra menos 9. Beleza? Essa aqui é a primeira questão, está resolvida. Essa segunda questão eu nem ia resolver, mas resolvi fazer pelo menos a letra A para facilitar a resolução da letra B. É o seguinte, a gente tem, de novo, dois vetores, e eu tenho um terceiro vetor que eu não sei qual que é, só que ela me diz que eu preciso determinar esse vetor de modo que essas combinações lineares sejam verdadeiras. Então tá, aqui eu tenho 4 de U menos V mais 1/3 de x igual a 2U menos o próprio x. Aqui é como se fosse uma equação, e para equacionar com vetores você vai fazer a mesma coisa que tu está acostumado. Deixa x no membro, deixa os números no outro membro.
Então tu pode fazer normalmente. Ou tu pode utilizar uma outra estratégia, que eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu posso chamar o x de um vetor AB. Por quê? Porque eu sei que todos eles são vetores com duas dimensões, né? X e y. Então, um vetor no plano. E eu estou fazendo a combinação desses vetores. Então, eu sei que o vetor x ele também vai ter duas coordenadas. Coordenada A e coordenada B. A letra não interessa. Tu poderia chamar de H, de K, de G, de F, tanto faz, né? Mas é uma maneira de a gente responder. Porque aí a gente vai ficar com o seguinte, ó. 4 que multiplica U menos V. Então, primeira coisa, tem que fazer a subtração do vetor U menos o vetor V. Aí, somar com 1/3 de um vetor que eu não conheço. Aqui eu posso pôr, ó. Vou fazer dessa forma que eu expliquei. Eu posso dizer que aqui é A e aqui é B. Isso aqui vai dar o dobro de U, que é 3 menos 1, menos o vetor x, que é o vetor A e B que eu já tinha selecionado. Então vamos lá, eu tenho 4 que multiplique essa subtração. Então, ó, 3 menos menos 1, 3 mais 1, 4. Menos 1 menos 2, menos 3. Aqui eu vou ter A sobre 3, B sobre 3. Igual a quem? 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos A e B. Tranquilo, né? Aqui eu vou ter 4 vezes 4, 16. 4 vezes menos 3, menos 12. Somados com 1/3 de A, 1/3 de B. Igual a 6 menos 2, menos A e B. E agora eu posso fazer coordenada a coordenada, que é o que a gente aprendeu. Então, ó, abscissa, 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 abscissa. O que eu tenho? 16 mais A sobre 3 é igual a 6 menos A. Se eu fizer para a ordenada, eu vou ter uma outra equação. Eu vou ter menos 12 mais B sobre 3 igual a menos 2 menos B. E aí eu posso resolver separadamente, eu vou ter um valor de A e um valor de B. Aqui na minha primeira equação, eu vou somar A de um lado e A de outro. Porque aqui eu cancelo esse A e é como se estivesse passando A para o primeiro membro, né? Então eu vou ter A mais A sobre 3. Então eu tenho 4A sobre 3. E como esse 16 está aqui, eu vou tirar 16 de um lado e tirar 16 do outro. Aqui vai dar 0. E aqui vai ficar 6 menos 16, que é igual a menos 10. Aí é simples, né? Porque eu multiplico todo mundo por 3, porque aqui vai dar 1. Eu vou ficar com 4A igual a menos 30. E agora eu divido todo mundo por 4, porque aqui vai dar 1. E eu vou ficar com A igual a menos 30 sobre 4, que é igual a menos 15 meios. Então, esse é o valor de A, menos 15 meios. Agora, eu só preciso descobrir qual que é o valor de B. Então, mesma coisa, eu vou pegar o menos 12 mais B sobre 3. Vou somar B dos dois membros. Então, aqui vai ficar B. E aqui vai ficar mais B. Então, eu tenho menos 12 mais 4B sobre 3 igual a menos 2 e aqui dá 0. Então, mais uma vez, é como se eu tivesse posto o B no primeiro membro. E agora eu quero pôr o menos 12 no segundo membro. Então, o que eu faço? Somo dos dois lados mais 12, porque aqui dá 0. Ficaria com 4B sobre 3 igual a 10. E aqui mesma coisa de antes, né? Multiplica o primeiro membro por 3 e o segundo membro também, para eu cancelar aqui. E depois eu divido por 4 para cancelar aqui. Então, eu fiquei com B é igual a quem? 30 quartos, que é igual a 15 meios. Ou seja, o meu vetor x é o vetor AB, onde o A vale menos 15 meios e o B vale 15 meios. Existe uma outra maneira de fazer isso aqui? Existe. A outra maneira é fazer como eu tinha mencionado, que é como se eu fosse resolver uma equação para o vetor x. Então, uma vez que eu tenho 4u menos v,
mais 1/3 de x igual a 2u menos x, eu posso passar o x para um membro e passar o resto para o outro. Então aqui eu teria, ó, soma x dos dois lados, eu vou ter 1/3 de x mais x, e aqui daria 0 no membro à direita. E subtrai 4u menos v dos dois lados. Então aqui é como se eu estivesse passando isso para o outro lado. Então eu teria 2u menos 4u menos v. Aqui eu teria, ó, 4/3 de x. E aqui eu teria 2u menos 4u mais 4v. Porque, ó, 2u menos 4u dá menos 2u. Então eu teria menos 2u mais 4v. E agora, ó, multiplica tudo por 3 e divide por 4. Aqui vai ficar x. E aqui eu vou multiplicar tudo por 3 e dividir por 4. Dos vetores que já estavam antes, né? E se eu aplicar a distributiva aqui, 3/4 vezes menos 2. 3/4 vezes menos 2 vai dar menos 6/4, que é igual a menos 3/2. Então, é menos 3/2 de u. E 3/4 de 4 vai dar 3. Então, aqui, mais 3v. Então, aqui eu já tenho o vetor x isolado. Então, é só responder a equação. Então, o vetor x é quem? Menos 3/2 de u, que é 3 e menos 1, mais 3 vezes o vetor v, que é menos 1 e 2. Menos 3/2 vezes 3 dá menos 9/2. Menos 3/2 vezes menos 1 dá 3/2. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 2, 6. E aí eu vou ter menos 9/2 menos 3. O que dá? Menos 9/2 menos 3. Vou multiplicar e dividir por 2. Eu faço isso para deixar no mesmo denominador, né? Então, aqui eu tenho menos 6. Menos 9 menos 6, menos 15. E agora eu tenho 3/2 mais 6. Ou seja, 3 mais 12 dá 15. Então, fica 15/2. Então, essencialmente, é a mesma resposta. Então, eu te dei duas formas de tu fazer a primeira alternativa do número 2. E a segunda questão é no mesmo estilo, tá? Tu vai ter 3x menos 2v menos u, não esquecer do sinal aqui de menos, igual a 2 de 4x menos 3u. Então, tu pode resolver tudo para o vetor x como se ele fosse uma incógnita de uma equação de primeiro grau normal. Então, 3x, aqui vai dar 8x, passa um para o lado, 3x menos 8x dá menos 5x. Pega todo mundo aqui e passa para cá, igual eu fiz da segunda forma. Ou tu pode fazer da primeira forma. O x é um vetor do tipo AB, né? Coordenadas AB. Então, tu resolve 3 vezes A vezes B, etc, etc. E no final, tu vai ter uma equação para A e uma equação para B. Tendo esses valores, tu tem os valores das coordenadas do vetor x. Bem, não foram 5 questões, mas foram 5 alternativas. Então, como combinado, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. E no próximo, a gente faz mais questões. A letra B fica como exercício para vocês. Caso tenham dificuldade, queiram muito que eu faça um vídeo em separado só para essa alternativa, bem tranquilo, deixe nos comentários para eu saber. E daí eu faço um vídeo extra ali, comentando só a alternativa B. Mas eu vou passar mais direto nas questões, que é para a gente poder resolver mais e ao mesmo tempo avançar no conteúdo. Certo? Se tu gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se os vetores ficaram menos caóticos, não deixa de curtir esse vídeo, compartilha com teus amigos, que é para eles também conhecerem o canal e se beneficiarem dos vídeos, das questões, da teoria. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo e até mais.